aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, vida da sua família. Que bom poder estarmos mais uma vez reunidos nesta manhã para estudarmos a palavra do nosso Deus. O tema da lição de hoje é uma contracultura no mundo perdido. É a lição número 11 da revista número 65, Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Estudo feito pelo pastor Isaltino, já de saudosa memória. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora, você que já estava nos aguardando. Que Deus abençoe grandemente, que esse seja um momento de enlevo espiritual para a sua vida, para a vida de toda a sua família. Esse é o propósito
da Igreja Batista Memorial de Itaúna, é o propósito desse canal. Romanos 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Que a graça de Jesus se faça presente nesse momento em que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Essa é a missão da igreja, né? Fazer isso ser vivenciado em seu meio, em meio da sua membresia, tendo em vista tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que está à nossa volta, e que no dizer de Paulo nesse texto, nós não podemos nos amoldar a essas coisas. Cultura, como a gente conhece aí nos nossos dicionários, é um conjunto de crenças, de conhecimentos, e que juntos formam uma cultura. A cultura do povo cristão, a cultura do povo judeu, a cultura do povo pagão, a cultura de um povo muçulmano, são diferentes e elas têm muito a ver com a questão do conhecimento, do seu conhecimento em si, do conhecimento que cada uma dessas culturas ou religiões tem a respeito de Deus e diz respeito também às suas crenças, né? E isso tudo junto forma uma cultura. O autor, o pastor Exaltino, ele cita aí as palavras do pastor John Stott, pastor presbiteriano, que muito bom, por sinal, de muitos bons livros. John Stott, em um de seus livros, chamou o evangelho de contracultura, né? O evangelho é a contracultura de um povo. Este está sob o domínio, o mundo está sob o domínio do maligno, e nós somos de Deus. E aí ele cita aí 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Nesse texto, o apóstolo João, ele nos mostra que o mundo, ele jaz no maligno, né? Esse mundo em que nós vivemos, ele está de fato perdido. Diz o texto: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo inteiro jaz no maligno, nós precisamos entender que, como igreja que somos, né, como parte da igreja de Jesus, nós não podemos concordar ou se tornar cúmplice das coisas relacionadas a este mundo, das coisas passageiras que o mundo nos proporciona e que às vezes vem com uma roupagem bonita de algo bom, mas que a gente sabe que na verdade conduz o homem à morte. Então a igreja ela não pode ser aquela instituição religiosa legal que vai deixar um like para todas essas situações que nós estamos vendo e que estão acontecendo à nossa volta. A igreja ela precisa se levantar, e aí no dizer de Paulo na carta aos Romanos, ela não pode se amoldar às coisas relacionadas a esse mundo, ela não pode tomar a forma desse mundo, né? Ela tem que ser diferente em todos os sentidos, né? E isso fica muito claro quando Paulo fala da maneira como nós devemos nos apresentar diante de Deus, né? Que é com o corpo, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala do nosso culto, que muitas pessoas pensam no culto somente naquele momento que estamos reunidos dentro das quatro paredes, e aí, ao longo desse tempo de pandemia, quem pensa ou pensava dessa maneira, ficou sem cultuar a Deus, porque nós ficamos tolhidos de estarmos reunidos, de fazer aglomeração, mas quem já vivenciava a saudável prática do culto doméstico, a saudável prática da recomendação do próprio Senhor Jesus de entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, ir lá no seu quarto, na cama, lá se ajoelhar,
se dobrar diante do Senhor e cultuar ao Senhor de maneira simples, essas pessoas continuam cultuando a Deus. É por isso que eu falei no último domingo que a igreja, em momento algum, ela foi tolhida de cultuar ao Senhor. A nossa dificuldade hoje é de fazer aglomeração, embora, graças a Deus, a situação já vá voltar à normalidade, né? Ou pelo menos algo parecido. Mas a igreja nunca foi tolhida de se cultuar ao Senhor. Algumas pessoas que, infelizmente, não tinham essa prática saudável de cultuar ao Senhor em casa, nos seus lares, e aí acabaram ficando tolhidas de ter um momento de culto com Deus, já que a sua experiência, o seu relacionamento com Deus se resumia só naquele momento lá dentro do templo. Né? Eu quero ler um outro texto também, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz assim, Tiago, irmão de Jesus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo? Quem concorda com os padrões do mundo, infelizmente, talvez até de maneira inconsciente, acaba se tornando também inimigo de Deus. Vamos para o primeiro tópico, que tem como título o ponto de partida. O apóstolo Paulo inicia essa carta aos Romanos, né, expondo primeiro o conteúdo do Evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar a respeito do conteúdo do Evangelho. Aí eu separei alguns textos aqui. Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 16, Paulo fala do poder do Evangelho. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo fala a respeito do poder do Evangelho. Lá no capítulo 10, verso 17, num texto também bastante conhecido, o apóstolo Paulo fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A partir, então, Paulo mais uma vez fala a respeito do Evangelho. Quando chega no capítulo 12 em diante, agora Paulo está tratando de questões éticas, questões morais a respeito do Evangelho, ou seja, da nossa conduta, né? Ele está tratando de coisas mais práticas a respeito do Evangelho. A nossa conduta deve estar de acordo com a nossa crença na palavra de Deus. Né? Ou seja, a gente não pode pregar uma coisa e viver outra. A gente não pode incentivar os outros a fazer uma coisa que nós mesmos não fazemos. Né? É como diz um ditado popular antigo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Paulo é alguém que tinha toda a autoridade para pregar o Evangelho, para falar de mudança, para falar dessa metamorfose, né? Porque Paulo, conforme ele mesmo diz para a igreja de Corinto, não falando dele mesmo, mas de todo aquele que toma a decisão ao lado de Cristo, que Paulo se tornou uma nova criatura, e aí as coisas velhas, antigas se passaram e tudo se fez novo na vida dele, na vida do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer para a igreja de maneira muito ousada: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. E com isso Paulo estava dizendo não estava dizendo com isso que ele era o certinho, que ele era o maioral. O que ele estava dizendo era: eu, Paulo, imito a Jesus. Então, se vocês me imitarem, vocês na verdade vão estar imitando a Jesus, porque o mérito é dele, a honra é dele, a glória pertence única e exclusivamente a ele. A fé deve afetar a nossa maneira de viver. Né? Ninguém que abraça a fé em Cristo Jesus pode continuar
tendo o mesmo estilo de vida que tinha anteriormente. Ele tem que ser uma nova pessoa. Não é à toa que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos era um homem religioso, um líder religioso da época, mas diante do diálogo com Jesus, ele se viu obrigado a mudar o seu estilo de vida se quisesse ser salvo. Nós não podemos viver da mesma maneira que como vivem as pessoas que estão sem Jesus, né? O nosso padrão de vida está exposto aqui na palavra de Deus, pelo próprio Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 18 e 19, Paulo diz assim, fala a respeito destes: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. E aí, deixa eu continuar aqui, verso 20 em diante. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, verso 18 ao 24, é o texto que eu acabei de usar. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, como ele havia dito lá no versículo 2 de Romanos 12 para a igreja de Roma, não devemos usar o molde desse mundo. Nós não podemos ter esse formato, um formato mundano. Nós não podemos, de maneira alguma. O próprio mundo que incentiva o cristão a ter esse molde, o próprio mundo é que depois vai criticá-lo por se auto-intitular, alguém se auto-intitular cristão, mas está fazendo as mesmas coisas que ele faz e às vezes até piores. A nossa vida, o nosso corpo devem exemplificar um ato de culto a Deus em toda a nossa existência. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, por onde caminhamos, todas as nossas atitudes, elas devem exalar o cheiro suave de Cristo. Nos entregamos totalmente a Cristo, né? Conforme Paulo menciona lá em Gálatas 2:20. Nos entregamos totalmente a Cristo, física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente falando. Por isso, sua mente deve ser transformada e passar de fase, ir para um outro estágio, alcançar, uma palavra que está em moda em nossos dias, alcançar um outro patamar, né? A gente tem que estar aí, no bom sentido da palavra, num outro nível. Não que sejamos superiores a alguém, mas a nossa vida espiritual, a paz que Paulo, inspirado por Deus, diz à igreja de Filipenses, no capítulo 4, verso 7, a paz que excede todo o entendimento, precisa ser, em nome de Jesus, uma verdade vivenciada em nossas vidas. Esse é o ponto de partida. Se não for assim, não tem como. O ponto de partida, então, consiste na crença, no poder do nome de Jesus, no compromisso de uma vida santa, rompendo com o passado. É nadar contra a correnteza, é andar na contramão do mundo, é remar contra a maré. O segundo tópico diz como o Novo Testamento vê o mundo.
E o pastor Isaltino, ele menciona que precisamos recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Né? A gente não pode se deixar ser moldado pela mídia permissiva de nossos dias, né? E ter uma visão de que está tudo bem, está tudo muito bem. Não, nada disso. Nós precisamos romper com essas coisas. Nós, como igreja, precisamos deixar de lado aquilo que às vezes a gente tem feito ao longo desses últimos tempos, de ser aquela igreja legal que aceita tudo e aceita todos. A igreja, ela precisa pregar o evangelho, pregar a Bíblia, como o pastor Isaltino menciona aqui, recuperar a visão bíblica da vida, pregar esse evangelho que, no dizer de Paulo, na carta aos Romanos 1,16, é o poder de Deus que transforma o homem, independentemente dele ser judeu ou não, ou gentílico. Essa mensagem precisa ser pregada, uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que toca na ferida que é o pecado. O problema, irmãos, é que muitas vezes eu e você não queremos que alguém toque na nossa ferida, que toque no nosso pecado, que alguns de nós queremos permanecer ali no pecado, porque ele está nos dando prazer. E aí, quando algo é mencionado, quando a palavra é mencionada, é pregada e toca na nossa ferida, nós nos desanimamos de ouvi-la e procuramos uma outra coisa para fazer. Eu fico imaginando que nesses momentos de vídeos, né, mensagens através de vídeos, de lives, quantos de nós não nos desanimamos? Você está assistindo o culto, a mensagem pelo celular, e daqui a pouco vem a notificação que você está recebendo uma mensagem no WhatsApp, e aí você deixa de ouvir a mensagem, vai lá no WhatsApp, vem uma mensagem de uma notificação lá do Facebook, uma outra notificação aqui no próprio YouTube mesmo, né? De um outro canal que você está inscrito, e às vezes a televisão está ligada, às vezes um rádio, alguém cantando, barulho na rua, né? Barulho de moto, gente passando, falando alto, um vizinho que bota um rádio, fala mais alto lá. São tantas coisas que, se nós não estivermos focados, nós acabamos nos moldando com esse mundo. Até porque normalmente nós não queremos ouvir esse tipo de mensagem. Eu digo isso por experiência própria. Às vezes eu me encontro com alguns pastores, né? E uma das coisas que os pastores perguntam-se uns aos outros: como é que está a sua igreja? E normalmente a avaliação que se faz se a igreja está bem ou não é se ela está financeiramente saudável e se ela está crescendo numericamente falando. Né? Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, eu entendo, eu não quero ser extremista, como alguns falam assim, Deus está preocupado com qualidade, não com quantidade. Não. Deus está preocupado com qualidade, sim, porque a gente não pode ser uma igreja permissiva, se é que isso existe, né? Porque eu acho que se é permissivo, então não é igreja, e nós não podemos, além de não sermos uma igreja permissiva, com qualidade ruim, inferior, Deus está preocupado sim, Deus quer sim quantidade. E eu digo isso até porque o texto que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Né? E se Deus amou o mundo, do qual eu, você e tantas outras pessoas estão inclusas, então Deus está preocupado com a alma de todos. Não é à toa que ele diz lá em Ezequiel
18:32, que ele não tem prazer na alma do que morre, né? De nenhuma. E aí a recomendação dele lá é convertei-vos, pois, e vivei. Ou seja, mudem o seu estilo de vida. Deixem o molde do mundo e assumam o molde exposto na minha palavra. Mas olha só, nossas igrejas, elas são avaliadas normalmente por sua arquitetura, né? Pelo seu volume de entradas, pela quantidade de membresia, etc. Mas quanto de Cristo nós estamos refletindo para esse mundo pervertido? O Novo Testamento vê o mundo como um sistema de valores corrompidos, né? E aí o autor cita João 3,16, que eu acabei de mencionar. Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus em meio a uma geração corrupta. E aí ele cita Filipenses capítulo 2, verso 15, que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é a vontade de Deus para mim, para você, para a Igreja de Jesus. Que sejamos luz na face da terra, que sejamos luz em meio a um mundo corrompido, né? Que está aí à nossa volta. A gente precisa iluminar esse mundo que está em trevas. A gente precisa, no dizer de Jesus, dar sabor a esse mundo insípido. E uma coisa interessante, irmãos, é que essa informação, ela não é novidade. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5, no texto que conta a respeito da chamada de Isaías ao ministério profético da palavra de Deus, lá no versículo 5, na parte B do texto, Isaías menciona que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, né? E não era só, quando Isaías fala povo de impuros lábios, possivelmente Isaías não estava mencionando só daquilo que eles falavam, mas daquilo que era a motivação para a qual eles viessem a falar aquilo que eles falavam. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a boca falava de corrupção, de sujeira, de pecado, é porque o coração daquelas pessoas estavam assim. E o fato de Isaías, tendo dado início ao seu ministério, e depois, já velho, avançado de idade, perto de concluí-lo, Isaías fazia a pergunta lá no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, nos mostra que aquela geração era uma geração, embora que tivesse o título de povo de Deus, era uma geração que muito fria espiritualmente falando. E que, infelizmente, assim como a nossa, como a geração de cristãos brasileiros, e aí lógico, eu estou botando todo mundo dentro do mesmo saco, né? Os cristãos brasileiros do século XXI, também não é, infelizmente, não é muito diferente. Paulo descreve aos irmãos da cidade de Éfeso de como é o mundo e que esse mundo não deve ser copiado. Eu não vou ler o texto, mas está lá em Efésios capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 21. O texto é longo, depois você dá uma lida, né? Paulo mostra como é o mundo e como nós devemos ser, né? E o apóstolo João, lá no texto que a gente leu, 1 João 2,15, João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João também colabora com essa afirmativa. Aliás, a Bíblia, ela é perfeita, né? É a palavra de Deus. Eu quero ler aqui o último parágrafo, esse segundo tópico.
Isto não é legalismo nem fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isto é santidade. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou em planos de marqueteiros eclesiásticos. Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Colossenses capítulo 1, verso 10 ao 12. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é a maneira como o Novo Testamento vê o mundo. Terceiro tópico, a santidade é moral, não litúrgica. O pastor Exaltino começa dizendo aí que no judaísmo a santidade era litúrgica, ela se expressava por ritos. E já o evangelho é algo moral, né? Paulo nos ensina que no evangelho é diferente, e Paulo já conhecia o lado da cultura, da religião judaica. Ser santo é ter uma vida, uma moral sadia que é ligada ao caráter cristão. Paulo nos mostra que a nossa santidade nós mostramos não só naquele momento das quatro paredes, ou nesse momento aqui que eu estou falando contigo. A nossa santidade a gente mostra no nosso dia a dia, na maneira como nós conduzimos os nossos negócios, na maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, na maneira como nós nos relacionamos com a sociedade, mesmo a sociedade permissiva. Essa sociedade que o salmista diz lá no Salmo 1, que a gente não deve estar na sua roda, né? Que a gente não deve estar ali compactuando com as coisas que são do agrado deles, mas que a Bíblia nos diz que, mesmo assim, nós precisamos conquistar a confiança dessas pessoas e apresentar para elas uma nova maneira de viver, que nos faz feliz e que, muito mais do que isso, nos conduz à salvação. Antes da conversão, éramos um tipo de pessoas, com determinadas atitudes que retratavam quem éramos. Agora, na condição de nova criatura, totalmente transformados pelo poder de Deus, não devemos ter as mesmas atitudes anteriores em nossa maneira de viver e demonstrar santidade somente nos momentos de culto. Tem cristão que tem, por exemplo, roupa de ir para a igreja, mas tem roupa de ir para outros lugares. Está errado. Porque se uma determinada roupa não serve para eu vir ao culto, então ela também não serve para eu ir para outro lugar. Certo? Se é transparente demais para eu estar na igreja, é transparente demais para eu estar em outro lugar. Se é curta demais para eu estar na igreja, então é curta demais para eu estar em outro lugar. Se é apertadinha demais, marcando o corpo, para eu estar na igreja, então é apertadinha demais para eu estar em outro lugar. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus merece o nosso melhor em todos os sentidos. Quando a gente vai comparecer diante de um juiz, num tribunal, a gente não vai de bermuda, a gente não vai de qualquer jeito, a gente não... normalmente, essas instituições têm lá na sua entrada que é proibido entrar com saia abaixo do joelho, acima do joelho, fina, blusa de alça, roupa apertada, etc. Aliás,
Aqui perto da minha residência, tem aqui um centro espírita. E uma coisa que eu achei interessante, eles botaram recentemente lá um banner dizendo proibida a entrada. E aí tá lá, roupa curta, com roupa de alcinha, etc, 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 de bermuda. Aí eu fiquei imaginando assim, meu Deus, imagina se todos os pastores preocupados com a questão da santidade, né? Preocupados com a questão relacionada ao culto, né? Não o corpo de alguém não ser usado para desviar a atenção do culto de ninguém que está ali presente no mesmo ambiente. E aí o pastor chegar então e olha, irmãos, a partir de agora não pode usar de blusa de alça, não pode andar de blusa de alça, não pode andar com decote, determinado tipo de decote, não pode entrar de bermuda, não pode isso, não pode... Vai ter crente que vai fazer biquinho e vai deixar de ir à igreja. Ainda mais se fizer isso agora, porque a gente já está um tempo sem ir mesmo, por conta da pandemia, né? E aí agora, então, mais ainda. É mais um incentivo. Então, Paulo nos mostra que antes éramos de uma maneira, mas agora nós somos de outra. Né? A nossa vida deve ter agora um estilo de vida de culto a Deus. Né? É o que diz lá em Romanos 12:1. Uma vida de culto a Deus. Por isso, Paulo fala várias vezes em suas cartas, nos chamando a atenção, né? Nós éres. Tá? E aí o autor menciona vários textos aí, eu não vou lê-los, que são muitos, você deve ler aí com calma, mas ele cita aí Romanos 6, verso 20 e 21, 1 Coríntios 6, 9 a 11, 12, 2, Efésios 5, 8, Colossenses 1, 21, e aí 1 Pedro, né? Aí 1 Pedro 4, 3, né? E como nós devemos ser? Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 30, 31, 3, 16 e 17, 5, 7, versos 6, 19 e 20. Aliás, eu quero esse texto de 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, é um dos textos que Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Eu quero ler esse. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus através do vosso corpo. Então, Paulo está nos mostrando que a conversão a Cristo, ela deve ser um divisor de águas na vida do cristão, né? Uma mudança, uma metanoia, uma mudança radical na vida dessa pessoa, em todos os sentidos, na sua vida moral. Né? O seu destino final mudou, agora é o céu, não é mais o inferno. A sua vida aqui na terra também precisa mudar, porque os seus valores também têm que mudar. Passa-se a viver de uma maneira agora com um comportamento sadio. E aí, mesmo que as leis humanas autorizem práticas pecaminosas, para nós cristãos, elas devem continuar sendo pecado. Entre aquilo que o governo, seja qual esfera, federal, estadual, municipal, determina, e aquilo que está expresso na palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Ela é a minha regra de fé e prática. É o livro cujas leis serão praticadas por mim, devem ser praticadas por você, independentemente das circunstâncias. Para nós, cristãos, o pecado sempre vai ser pecado, e é isso que a Bíblia fala a respeito deles. Não iremos nos acostumar com o pecado só porque a mídia está difundindo determinadas práticas ou porque a sociedade em geral as tem como algo normal. Não.
Nós não vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Quarto e último ponto, a santidade é relacional e não mística. Na Idade Média havia os santos no poleiro. Ele vai dar um exemplo aqui muito interessante. Eram pessoas que subiam a uma plataforma sobre um alto poste e ali ficavam anos a fio. Alguns, quando retirados, tinham os membros inferiores atrofiados. Isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam relento. Eram inúteis à sociedade. Santos no poleiro não ajudam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca seu interesse. Um mundo mesquinho. A gente vê, às vezes surge isso, infelizmente, no ambiente da igreja, né? Pessoas que são indiferentes às outras, pessoas que estão buscando satisfação própria do seu eu, daquilo que ela tem como certo, daquilo que ela tem como correto, às vezes até mesmo sem permitir que os outros, a quem ela julga estarem errados, estarem equivocados, sem permitir que estes possam se defender, né? Não, sem dar essa chance. E aí o autor, o pastor Exaltino, fala que a igreja de Jesus não é um bando de gente individualista e que vive de maneira diferente para com os demais. A igreja vive em comunhão, por isso o Senhor derrama as suas bênçãos sobre ela. E aí eu quero ler o Salmo 133, né? Nesse texto, o salmista diz que o Senhor ordena a bênção justamente onde há comunhão. Nas nossas versões vem escrito união, mas lá no original a palavra é comunhão, né? Unidade. Como é agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então o Senhor ordena a bênção ali onde há unidade, onde há comunhão, certo? Então a igreja de Jesus precisa viver assim. Além de não ser indiferente com sua membresia, a igreja se relaciona de maneira saudável com aqueles que estão de fora e que depois, pela misericórdia de Deus, alguns deles passam até a fazer parte da igreja, né? Então, você vê só, Deus ordena a bênção onde há comunhão entre os irmãos e Deus acrescenta aqueles que hão de se salvar para esta igreja que vive em comunhão e tem um relacionamento saudável com aqueles que não pertencem a ela. Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É na igreja que nos agrupamos a outros para nos fortalecer uns aos outros, para exercitarmos a nossa fé e sermos fortalecidos para enfrentarmos os dissabores desse mundo. A vida cristã nos faz exercitar a bondade uns com os outros. E é por isso a importância do estar juntos, né? Estar juntos não só no aspecto físico, mas estar juntos em unidade, né? E aí eu volto a bater na tecla. Se nós somos uma igreja unida, que vive em unidade, a pandemia, a quarentena, ela não vai atrapalhar os nossos relacionamentos, né? Ela não vai atrapalhar os nossos relacionamentos, porque nós vivemos em unidade, nós temos um mesmo foco, que é Cristo Jesus. Efésios 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A igreja primitiva mostrou essa verdade junto de Barnabé na prática. Atos 4,
verso 32 a 37. As nossas vidas devem estar entrelaçadas, porque devemos nos sentir responsáveis uns pelos outros. E a gente vai ver a igreja primitiva abrindo mão de coisas para abençoar vidas, para abençoar gente. Se envolva com os necessitados da sua igreja. Se envolva com os necessitados da sua comunidade. E, se possível, se envolva com os necessitados dos confins da terra. Se envolva com o ministério da sua igreja também. Trabalhe mais para o reino de Deus. Sua santidade deve alcançar outras pessoas e não ficar supostamente entre você e Deus. Deve ser Deus, eu e o próximo, e o meu próximo. E eu quero terminar lendo aí o último parágrafo aí da página 57. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão, prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser um ingênuo e ultrapassado do que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Amém, queridos? Que Deus assim abençoe os nossos corações diante da leitura da sua santa palavra, desse estudo precioso da palavra do nosso Deus. Estamos aí quase concluindo o estudo sobre a vida de Paulo. Faltam mais 2 lições, as lições número 12 e 13. Depois nós vamos estudar a respeito da maneira como o mundo, devemos viver nesse mundo, nesse período de pandemia e pós-pandemia. E eu espero que seja também um momento de grande relevo espiritual para as nossas vidas. Quero terminar mais uma vez orando, colocando a sua vida diante de Deus, te pedindo que, se você chegou até aqui, sinal que Deus falou o seu coração, curta o nosso vídeo. Se você não é, inscreva-se no nosso canal, acione o sino para receber as notificações do YouTube, tá bom? E compartilhe com outras pessoas, incentive-as a se inscreverem também no nosso canal, para que elas possam também receber no tempo próprio as notificações do próprio YouTube a respeito dos nossos vídeos, e pela misericórdia de Deus serem edificadas pelo poder da sua palavra, como disse Paulo aos Romanos 1,16. Abaixe sua cabeça, se puder, vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida desse meu irmão, minha irmã, diante do teu altar, ó Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra nesse momento e te pedimos que, em nome de Jesus, esse seja mais um domingo grandemente abençoado por ti. Abençoa o Diego, ó Pai, que estará pregando lá na igreja, na live da Igreja Batista de Jardim Progresso. Toma o nosso seminarista nas tuas mãos, ó Pai, e que ele seja grandemente usado por ti, como o Senhor já tem usado em tantas outras oportunidades. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, até logo mais, e beijo nas suas crianças em nome de Jesus.